Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender como é que resolvemos exercícios através das leis de Kirchhoff. Bom, são duas leis no total. A primeira lei, ela diz o seguinte: a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. É uma lei óbvia, né? Quem conhece trânsito, vamos dizer o seguinte, que o nó é qualquer cruzamento onde a corrente, quando entra nele, ela pode escolher o caminho. Então, por exemplo, a gente tem aqui, 6 junções nesse circuitinho, né? Uma bateria, 2 resistores. Vamos pegar esse pontinho aqui no meio. Então, vamos chamar o primeiro de A, o segundo de B, o terceiro de C, D, E e F. O que a gente observa aqui? Quando a corrente entra nesse ponto aqui, você observa que ela pode tanto virar aqui para baixo ou continuar para frente. Então, como ela tem opção de escolha, isso aqui é um cruzamento. Então, a gente dá o nome de nó. A mesma coisa ocorre no ponto E aqui, Ele também tem, né, uma bifurcação, você pode ver que ela pode escolher o caminho, então também o nó no ponto E também existe. Agora vamos observar que o ponto C, ele é um nó? Ele não é um nó, porque toda corrente que está vindo para cá, ela obrigatoriamente vai ter que descer. A mesma coisa acontece no ponto D, no ponto A e no ponto F. Então, aonde a gente tem nó nesse circuito aqui? No ponto B, onde você tem uma escolha, e no ponto E. Bom, agora que você sabe o que é um nó, o que significa essa primeira lei de Kirchhoff aqui? É parecida com o trânsito, né? Você tem aqui um cruzamento que a gente chama de nó, e vamos imaginar que em vez de corrente, falar em amperes, vamos falar de carros. Então, se você tem aqui, tem um carro descendo essa ladeira aqui, tem 4 carros também chegando lá de baixo, e 2 carros saindo desse cruzamento. Então, o que a gente conclui que vai acontecer nessa outra via? Então, vamos lá, entrou 1, entrou 4, então aqui tem 5. Desses 5, 2 estão vindo para cá. A conclusão que a gente tira é que vai ter 3 carros saindo para baixo, certo? E o que significa isso? A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Está entrando 4 mais 1, está entrando 5 amperes. Entram. Então vão ter que sair 5. Para onde que eles vão? Para os que restaram. 2 aqui e 3. Então está saindo 5 também. Então a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. Bem óbvio, beleza? Bom, e a segunda lei de Kirchhoff? A segunda lei de Kirchhoff também é uma lei que você já sabe, é facinho, né? A gente só dá uma melhorada técnica aqui. O exemplo é simples. Você tem uma bateria de 10 volts e vamos dizer que nesse primeiro resistor aqui, você tem uma tensão de 3 volts. Qual vai ser a tensão que você vai ter nesse outro resistor? 7, né? Porque você sabe que 3 mais 7 vão dar os 10. É exatamente essa lei, a segunda de Kirchhoff. A soma das tensões, uma malha é igual a zero. Como que a gente vai traduzir isso aqui? Você já sabe, é fácil, é essa lei que eu acabei de falar, mas a gente vai colocar na parte técnica. Primeira coisa que a gente faz é colocar as quedas de tensões em todos os componentes dentro de uma malha, ou seja, a setinha ela vai sempre apontar para o lado mais positivo. Então, olha só, 10 volts, esse maiorzinho aqui é o positivo, então a queda de tensão vai ser apontada para o lado mais positivo. Então, aqui é 10, aqui é 0, então você tem uma queda de tensão, aponta para cima. O resistor, como eu já fiz aqui, a corrente está saindo por aqui, então a energia não tem maior desse lado do que desse, ela está vindo para cá. Então, o que vai acontecer? Eu vou apontar para o lado esquerdo a setinha aqui, porque esse ponto é mais positivo que esse. Aí a energia vem, desce para cá e vai chegar aqui. E aí, como eu já fiz também, né? Já coloquei a setinha antes. Essa queda de tensão vai apontar para o lado mais positivo, que seria, né, a tensão do resistor 2. Perfeito? Bom, e daí? E daí que agora você vai fazer o sentido da corrente elétrica. Qual vai ser o sentido da corrente elétrica? Também já falei. Ela sai do positivo e vai para o negativo. Então ela vai fazer esse movimento aqui, Esse é o sentido da corrente. O que a gente faz na prática? A gente vai fazer assim, Se a queda de tensão coincidir com o sentido da setinha da corrente, então esse terminal ele é positivo. Então, aqui no caso, essa setinha está subindo e a setinha da tensão também está subindo, então vai ser mais 10. 10 positivo. Agora, observe isso daqui, A tensão desse resistor está indo para a esquerda. Em compensação, a corrente está vindo ao contrário. Então, elas estão discordantes.
Então, a gente vai fazer menos 3 volts. A soma das tensões de uma malha é igual a zero. 10 volts porque coincidiu a corrente com a tensão, menos 3 porque a corrente não coincide com a tensão. E o que acontece com essa resistência aqui de baixo? A corrente está entrando para cá e a tensão está indo ao contrário. Então também vamos chamar de Vx, que é o que você não sabe, Vx. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então essa é a segunda lei de malha. A soma das tensões de uma malha é igual a zero. 10 menos 3 menos Vx tem que estar tudo isso igual a zero. Né? E aí o que você vai fazer? 10 menos 3, você vai ter 7 menos Vx igual a zero. O Vx passa para lá, então você vai ter Vx igual a 7 volts, como a gente já tinha feito de cabeça. Então você vê, a lei você já conhece, a gente só passou para a parte técnica. Tranquilo? Bom, uma das perguntas que o pessoal sempre me faz, e eu fazia também quando eu aprendi, era o seguinte: professor, mas para que a gente usa a lei de Kirchhoff? Primeiro, a gente usa a lei de Kirchhoff para determinar o sentido das correntes, os valores das correntes em um circuito e das tensões. Aí você vai me falar assim: mas eu não posso usar simplesmente lei de Ohm? Eu pegar um circuito, colocar a resistência total dele, calculo a resistência total de todos os resistores, aí eu faço a tensão dividido pela resistência, eu acho a corrente total e aí eu vou achando as correntes no circuito todo, usando a primeira lei de Ohm, basicamente. Eu vou falar não. Por quê? Porque nesse caso você vai trabalhar, quando você usa só lei de Ohm, com um circuito que só tem uma bateria. Então, se aqui tem uma bateria aqui em cima, você pode fazer a associação desses dois resistores, né? Aí você calcula a corrente total e vai achando bonitinho a tensão e tudo. Mas o que acontece quando a gente se depara com um circuito assim, ó? O que tem esse circuito de diferente? Tem várias baterias. Então, aí que entra Kirchhoff. Quando você se depara com um circuito que tem várias baterias, aí não tem jeito, meu caro. Você tem que usar as leis de Kirchhoff. Porque como é que você vai fazer? Ó? Se eu tivesse só essa bateria, aqui era fácil, né? Você fazia a associação das resistências e tal, e calculava a corrente bonitinho. Mas como é que você vai fazer a associação dessas baterias aqui, ó? Não tem como. Então, você tem que usar lei de Kirchhoff. Tranquilo? Bom, agora se prepara que a gente vai fazer esse exercício aqui, obedecendo 3 passos que eu vou passar para você, que você vai ver que é super simples. Bom, a primeira coisa, você deparou com esse circuito? Lembra o seguinte: vamos determinar um sentido para as correntes nas malhas. A malha, o que é uma malha? A malha é um circuito fechado. Né? Igual nos carros da Fórmula 1, você tem a malha do circuito de Imola. Por quê? Porque é onde a corrente sai e ela volta para o mesmo lugar. Os carrinhos de corrida é a mesma coisa. Eles saem da largada e chegam, né, até o final, que é a chegada. Então eles vão todos e voltam no mesmo sentido, no mesma malha. Então olha só, você tem aqui uma malha, que é esse quadrado. Você tem outra malha, que é esse segundo quadrado. E você tem uma malha externa aqui também, ó, do lado de fora, que é um outro quadrado, né? Vamos dizer retângulo, beleza? Então, no caso aí você tem 3 malhas. Agora que você sabe o que é uma malha, a gente vai determinar um sentido para as correntes que passam nessa malha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que essa primeira malha, o sentido da corrente dela está fazendo isso aqui, ó. Beleza? Vou chamar de corrente A. Ela está saindo daqui e fazendo esse movimento. Aí eu vou determinar também o sentido dessa corrente da malha B. Só que detalhe muito importante. Você pode tanto escolher na primeira malha o sentido horário ou sentido anti-horário. Não tem importância nenhuma. Agora, se você determinou, que nem eu fiz aqui, no sentido horário, você é obrigado a fazer nesse aqui também no sentido horário. Se você adaptou de um jeito, você tem que fazer então em todos. Então aqui eu sou obrigado a também dizer que a corrente na malha B, ela está, né, fazendo o mesmo sentido horário. E você tem o sentido da corrente AC aqui, ó. Que ela faz esse movimento aqui. Tudo bem? Agora, segundo passo. Determinar as quedas de tensões nas baterias. Então, onde a bateria está aqui, ó, sempre apontando para o lado mais positivo. Ó. Então, você vai ter aqui a bateria que vai apontar primeiro para o lado de cima. Só a bateria. Porque o resistor a gente não sabe qual vai ser a parte mais positiva e a mais negativa. Então, deixa quieto a bateria, a resistência. A outra bateria a gente sabe que o mais positivo é aqui em cima. E essa aqui de baixo está apontando aqui para baixo. Então vamos apontar
para baixo. Tranquilo? Então a gente determinou o sentido das correntes, né? Eu escolhi aleatoriamente, no caso sentido horário, então em todas eu escolhi. Segundo passo, determina as quedas de tensões nas baterias, foi o que a gente fez, são 3 baterias. E agora o terceiro passo, a gente vai elaborar as fórmulas para cada malha. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, as tensões nos resistores, que estão aqui, ó, eles têm que ser igual às tensões das fontes. É aquela segunda lei de Kirchhoff, né? A soma das tensões tem que ser igual a zero. Então, a soma das tensões, essa mais essa, tem que ser igual a essa mais essa. Tá joia? Vamos fazer? O que você vai fazer? Os resistores vezes a corrente, eles vão ser igual às tensões das baterias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Que R que é esse? A gente vai trabalhar a primeira malha. Então, essa malha aqui, que eu vou chamar de malha 1, eu vou pegar a soma das resistências da malha 1. A soma das resistências da malha 1. Então, eu vou fazer bem devagarzinho. Vezes a corrente que passa no resistor. R vezes I, então vai ser R vezes a letra A, que é a corrente que eu escolhi aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó, na malha 1, certo? Que é a primeira malha aqui, vai ser 3 ohms vezes a corrente A. Mais, essa resistência também está na malha A, mais 2 vezes A, é isso? Certo? E aí, você vai subtrair essa tensão que também está aqui, porque essa resistência ela também participa da malha B. Calma, vamos lá. Você vai fazer a somatória das resistências que estão na malha 1 vezes a corrente A, menos a resistência que também divide com a segunda malha. Então, vai ser 2 vezes B. Oxe, mas é tranquilo. Aí você vai fazer o quê? Igual a tensão das baterias. Olha só, a corrente da malha A, ela está subindo e a de 4 volts também está subindo, então vai ser positivo. As duas se coincidem. Essa corrente está descendo e a tensão na bateria está subindo, então vai ser menos 2. Aí essa daqui, não, essa é outra malha, malha B, só estamos trabalhando a malha A. Então o que a gente vai fazer? Ó? De novo, soma das resistências da malha A, da malha 1, vezes a corrente A. Então vai ser 3 mais 2, 5A. Menos a resistência que também divide com outra malha. Então, no caso, menos 2B. Tudo isso igual a 4 menos 2 dá 2. Essa é a primeira equação. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa na malha B. Então, a malha 2 aqui, ó, com a corrente B. De novo, somatória das resistências da malha B vezes a corrente B. Então, vai ser, ó, 2 mais 2. As duas resistências, vai somar. Então, vai ser 4 vezes B menos a resistência que divide com outra malha. Então, vai ser 2 vezes A, com a corrente da outra. Mesma coisa do primeiro. Tudo isso vai ser igual à soma das baterias da malha B. Se está coincidindo, é positivo. Então, ó, a corrente B está subindo com a tensão dessa bateria. Então, é 2. E essa corrente está descendo e a bateria dos 6 volts também está descendo. Então, é positivo, porque está coincidindo. E o que você vai ter aqui? Ó? Vai ter 4B menos 2A igual a 8. Essa é a equação da malha 2. O que está lembrando essas duas equações? Sisteminha. Então, agora a gente vai para a aula de matemática. No sistema, a gente vai fazer essa vezes essa com essa para a gente determinar o valor da corrente A e da corrente B. Porque a gente vai querer saber que corrente que está passando aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a malha 1 e vou colocar aqui, ó, 5A menos 2B igual a 2. A malha 2, eu vou colocar letra embaixo de letra. Então, ó, o 2A negativo, ele vai ficar embaixo desse 5A aqui, ó, só para ficar um embaixo do outro, certo? Mais 4B igual a quanto? 8.
Beleza? E a gente vai ter que fazer um jeito de cancelar uma das duas letras aqui. Isso aí é aula de matemática. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que somar os dois aqui de modo que a gente cancele uma das letras. Mas do jeito que está aqui não dá certo. Mas eu consigo eliminar o B. Se esse 2 virar 4, ó, esse menos com mais cancela o B. Para esse cara virar 2, eu tenho que multiplicar por 2. Mas como se trata de uma equação, então a gente tem que multiplicar 2 todo mundo. Não é só ele, tem que multiplicar todo mundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nessa malha 1, eu vou multiplicar o 5 por 2, o 2b e o 2. Então, olha o que vai ficar aqui embaixo. Ó. Vamos para baixo. 2 vezes 5, 10a. 2 vezes 2, menos 4b. 2 vezes 2 igual a 4. Tranquilo? E a malha de baixo? A malha de baixo eu não mexo. Fica 2a negativo, mais 4b igual a 8. Agora a gente vai somar as duas. 10a menos 2a, 8a. Menos 4b mais 4b, sumiu. Tudo isso igual a 12. Perfeito? Ficou 8a igual a 12. Agora sim a gente vai pegar esse 8 que está multiplicando e passando para lá dividindo. Então o A vai ser 12 dividido por 8, que vai dar 1,5. 1,5 o quê? Amperes. Não é o A, não é a corrente? Olha lá, o A é a corrente. Então o que eu descobri? Que essa corrente que está passando aqui, ó, ela vale quanto? 1,5. Então, olha que legal, essa corrente que eu chutei ela, determinei que ela estava no sentido horário, deu positivo? O A deu positivo. Se o A deu positivo, a corrente que eu determinei nesse sentido é exatamente no sentido anti-horário. Então, essa corrente, ó, daqui até aqui, ó, ela vale 1,5 amperes. Ó, é a corrente A. Perfeito? Agora, vamos achar a corrente B. Bom, como é que a gente faz na corrente B quando está trabalhando com o sistema? A mesma coisa, né? Eu achei o A, eu vou pegar esse valor de A e vou substituir uma das duas equações aqui para achar o valor de B. Então, eu vou substituir a letra A nessa equação de baixo aqui, ó, na segunda equação. Ah, professor, pode fazer na equação de cima? Pode, filho, é a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, substituindo na segunda equação, ó, vai ficar menos 2A, que agora vale 1,5. O A valeu 1,5, tá aqui, ó. Mais 4B, que eu quero achar o B, igual a 8. Essa é a segunda equação. Menos 2,5 vezes, menos 2 vezes 1,5 vai dar menos 3. Mais 4b igual a 8. Certo? É isso mesmo? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer de você pegar e jogar menos 3 para lá. Certo? Vai ficar 4b igual a 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. Perfeito? Vai ficar uma equaçãozinha meio chatinha, mas faz parte, né? Então, o que vai acontecer? O B está multiplicando 4, a gente vai passar o B para lá dividindo. Então, vai ser 11 dividido por 4. Perfeito? 11 dividido por 4, fazendo rapidinho aqui, vai dar 11 dividido por 4. Vai dar 2,75. Esse 2,75 é a corrente que está passando em B. E observa que ela deu positivo. Se ela deu positivo, então o sentido que eu determinei aqui no B também vai ser nesse sentido, 2,75. Então, toda a corrente no B aqui, ó, 2,75. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas e essa malha aqui do meio, aqui, né? Esse ramal aqui do meio, como é que vai ser? Vai ser 1,5 ou vai ser 2,75? É aí que vai entrar a primeira lei de Kirchhoff. Tá vendo que isso aqui é um nó? Pois bem, mesma coisinha da primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Então, se aqui está entrando 1,5 e aqui está saindo 2,75,
Você concorda que está entrando menos do que está saindo. Então tem que estar acontecendo o quê? Está acontecendo que essa corrente, essa malha aqui, ó, esse ramal, está chegando mais corrente. Como que vai fazer? Vai ser 1,5 mais alguma coisa para dar os 2,75, certo? Aí você vai 2,75 menos 1,5, vai dar 1,25. Aqui vai ser 1,25 ampere. Então, olha que legal. Aqui está chegando 1,25, aqui está chegando 1,5, aqui dá 2,75. A soma desses dois vai dar aqui. Esses 2,75 passa por aqui. Quando ele chega aqui, ó, 2,75, esse aqui é um nó. 1,25 vai subir e 1,5 vem para cá. E a corrente fica desse jeito. Beleza, pessoal? Bom, na primeira vez realmente eu reconheço que é meio chatinho, meio assustador, né? Mas é tranquilo. Veja esse vídeo de novo, refaça o exercício sem olhar ele e aí você vai pegando o macete de fazer as leis de Kirchhoff. Ele dá só um pouquinho de trabalho, mas o conceito é bem simples, que você já conhece, é só aplicar ele agora na prática. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.